Olá, gente! Como você está, estudante? Como você está se preparando, ansioso para o Enem? Hoje, uma aula muito importante de língua portuguesa. Nós vamos falar sobre interpretação e compreensão de texto. Essa aula vai te ajudar aí a melhorar a capacidade de compreensão das questões. São técnicas que eu vou te passar que vão te auxiliar aí a treinar melhor, né? Nesse momento você deve estar treinando as questões do Enem, do vestibular, tá? E aí eu vou te passar algumas dicas. Eu espero que você goste da aula e consiga aí colocar em prática o que eu vou te passar. Tente praticar sempre, tá? E aí, resumindo, né, eu coloquei aqui o que a gente vai falar. Qual é a diferença entre compreensão e interpretação de texto? Essas duas palavras parecem muito semelhantes, mas elas são diferentes. Elas têm uma diferença, né? Basicamente, todas elas te levam ao texto. Isso você deve ter em mente. Mas a compreensão de texto, ela é a decodificação da mensagem. Ou seja, é a análise do que está explícito no texto. É a análise do que está explícito. Então, está muito claro. É aquele tipo de questão que você vai tirar do texto, né? Que você vai tirar dos elementos que estão no texto. Então, você deve observar que a compreensão de texto está ligada muito ao texto. Já a interpretação de textos é o que fazemos dentro do conteúdo, são as conclusões que nós chegamos por meio das conexões de ideias que a gente faz, vai além do texto. A interpretação de texto tem a ver com a sua compreensão de mundo também. Tá? Apesar de você também estar atrelado ao texto, você vai além do texto, certo? Então, o que é a interpretação de textos? A interpretação de texto envolve a capacidade de chegar a determinadas conclusões após fazer a leitura de algum tipo de texto, seja ele visual, auditivo, escrito, oral. A interpretação ela é mais subjetiva, o texto é algo subjetivo do texto, tem a ver com a sua leitura de mundo. Por isso que diz que vai além do texto, a interpretação. Enquanto que a compreensão de texto é você compreender e entender a mensagem que está sendo transmitida de maneira mais objetiva. Então, enquanto a interpretação ela é subjetiva, a compreensão é objetiva. A compreensão envolve a decodificação da mensagem realizada pelo leitor. É muito importante, por exemplo, no processo, né, você observar alguns elementos. Só para a gente destacar aqui, quando você vai fazer a leitura do teu texto, da tua questão, é interessante você observar as diferenças, tá? Que estão principalmente no enunciado. No enunciado. Então, por exemplo, na compreensão, a ideia central está no texto, é como se fosse uma paráfrase, como eu falei, é algo objetivo. Então, você observar enunciados que dizem assim, ó, segundo o texto, o narrador, o autor do texto quis dizer que, o texto informa que, no texto está tal ponto. Então, você vai observar esse tipo de enunciado em questões de compreensão. Já em questões de interpretação, que é aquela ideia que eu disse que está fora, além do texto, você pode ter enunciados que dizem assim: depreende-se do texto, infere-se que, sempre partindo do texto, conclui-se que o texto permite deduzir que você vai interpretar a partir dos elementos que o texto te dá. É possível subentender a partir do texto que qual a intenção do autor que. Então, essas são questões, enunciados que produzem questões de interpretação textual, tá? E aí, na sua leitura, você pode observar, por exemplo, você está lendo o texto. Você vai observar, por exemplo, marcas de conjunções, o mas, o todavia, no entanto, são de oposição. Então, por exemplo, quando você tem o mas, no entanto, quer dizer o quê? A ideia de oposição. Então, tá me dizendo o quê? Até aqui foi afirmativo. A partir daqui já vai ser algo negativo. Então, tem ideias opostas ali. Quando eu digo mas, todavia, então você vai ficar alerta, lendo, interpretando o que esse mas, todavia, está querendo te dizer na construção textual. Possivelmente uma ideia de oposição, de contrariedade.
As preposições, né? O de quer dizer de origem, ou de algo, pertencente a algo. Os sinais de pontuação são muito importantes, a vírgula, né? A gente sabe que o uso da vírgula pode mudar todo o sentido do texto. O uso do ponto e vírgula, do ponto final, como o autor do texto, ele separou os parágrafos, separou os períodos, as frases, colocando o ponto final dentro do texto. A exclamação, todos os sinais de pontuação são importantes para você observar, também entender e compreender o teu texto. Palavras negativas como nunca, não, jamais, são bastante importantes que você observe também, tá? Olha só essa frase aqui, ó. Essa frase diz assim, ó: Ana Júlia estava cabisbaixa, né? Então nós temos aí Ana Júlia estava cabisbaixa. O que que significa cabisbaixa? Cabisbaixa, cabeça baixa, né? Se a gente fosse fazer uma leitura de compreensão, tirando do texto, a gente sabe que cabisbaixa é mais literal, no sentido literal, no sentido denotativo, seria cabeça baixa. Mas se a gente fosse fazer uma leitura mais interpretativa, nós sabemos que cabisbaixa é quando a pessoa anda triste, melancólica, deprimida, né? Então a gente fala, ela tá cabisbaixa, ela anda cabisbaixa. Entendeu? Então, assim, você dá para entender com essa ilustração dessa frase a diferença entre compreensão quando está no texto ou de maneira objetiva, cabeça baixa, cabisbaixa, ou quando você quer dar uma interpretação, ela anda triste, ela anda deprimida, você vai interpretando, você vai usando a sua leitura de mundo e a leitura, né, toda a leitura de mundo, a compreensão de mundo, para interpretar o texto. Tá? Então, são esses elementos que você deve fazer. E aí nós começamos nessa parte da aula falando também de alguns pontos que devem ser considerados quando você vai ler o texto, no processo de interpretação e compreensão do teu texto, tá? E aqui eu vou apresentar algumas técnicas de leitura que podem te ajudar também. São técnicas que você deve praticar, né? Uma dica importante é você começar pelo enunciado. Comece a ler as suas questões pelo enunciado. Então, você tem lá o enunciado. Essa técnica é interessante, muito interessante, porque ela vai fazer com que você economize tempo. Por exemplo, ao invés de você ler todo o texto, depois você vai para o enunciado, você já começa no enunciado e você vai para o texto. Quando você volta para o texto depois do enunciado, você já economizou tempo, porque você já sabe o que você vai tirar do texto. Então, você já está fazendo uma leitura mais objetiva. Fala assim, o enunciado está pedindo tal coisa, é uma questão de interpretação, é uma questão de compreensão. Então, você já vai para o texto com intenção. A2, né? Destaque palavras-chave. O que seria palavras-chave? Palavras-chave são palavras de ideias principais. São palavras, por exemplo, verbo, substantivo. São palavras que têm uma interpretação maior ali, tem um destaque maior, tem maior sentido. 3. Destaque tópicos frasais de cada parágrafo. Então, quando você tem um texto ali para você ler, é interessante você ver qual a ideia principal. O tópico frasal é a ideia principal de cada parágrafo do texto. Isso vai te ajudar a entender e compreender melhor. 4. Cuidado com extrapolações. Então, quando você está naquela coisa da subjetividade, da interpretação, você deve ter cuidado para você não viajar na maionese, né? Então, cuidado para não extrapolar, para ir tão além do texto que você se perde. Então, fique ali focado no texto. Como ler um texto, né? Como ler um texto? Primeira leitura que você deve fazer. Primeira leitura, o que você deve ter de objetivo é ser capaz de responder as seguintes perguntas. O texto traz a ideia central de... Então, qual a ideia central do texto? O texto fala de... né? Do que o texto fala? O foco central é falar sobre... Então, na primeira leitura, você não deve se preocupar em grifar, em palavra-chave, em tópico frasal, nada disso. Na primeira leitura é você entender qual a ideia principal do texto. Essa primeira leitura, você se despreocupa. Depois você parte para uma segunda leitura, que aí você vai ler fazendo marcações, anotações, sublinhando, você circula ideias principais, palavras-chave, substantivo, verbo, adjetivo, que tem a ver com o quê? Você vai fazendo relações, anotando tudo que você puder. E na terceira leitura, você pode fazer um fluxograma, um mapa mental, alguma coisa assim, como você puxa setinha, sabe? Que você vai, puxa seta para cá, puxa seta para lá. Ali você vai fazer um esquema de relações de dependência entre as partes do texto.
Por exemplo, o texto tem uma ideia de coordenação aqui. O que isso tem a ver com isso, com aquilo? Por exemplo, quando você tem ideia de adversidade no texto, ou tem o mas, então o que esse mas está me dizendo? Então você vai puxar para a ideia que ele está relacionando, tá? Isso é uma possível ideia, são técnicas que você pode utilizar na compreensão do seu texto, fazendo com que você compreenda melhor. Ali você vai destrinchar, vai fazer um esquema para você separar. Então, parte do texto, o parágrafo inicial me diz isso. O segundo parágrafo já está me dizendo uma ideia de contrariedade, ou está me apresentando um elemento histórico. O terceiro parágrafo, o autor do texto, ele observa tal e tal ideia. Então, você vai fragmentando o texto e usando, né, das relações entre as partes do texto para você construir a ideia central do teu texto, tá bom? É um exercício que você deve fazer. Então, nesses dois slides, o que eu estou querendo te mostrar são técnicas de leitura de texto, tá? Para você observar a primeira leitura, segunda leitura, terceira leitura, certo? Então, são possibilidades de leitura aí. Agora a gente vai partir para a prática. Eu vou ler com você aqui duas questões. E a primeira questão é uma questão do Enem. Então, nós temos esse texto, né? E aí a gente vai partir para o quê? Primeiro, vamos a praticar. Vamos para o enunciado do texto. Então, o enunciado do texto me diz o quê? Me diz, com base no texto que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que, olha só, com base no texto, depreende-se que, então nós já sabemos que é um texto, e aqui você já poderia grifar, né? Depreende-se, já podia sublinhar para facilitar para você usar os recursos de leitura, tá? E aí você já sabe que você vai buscar ali que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização da sua obra. Então, o texto já está falando sobre isso, né? Então, você já vai ler o texto sabendo dessas informações que o próprio enunciado está te dando, tá? E aí, a gente parte aqui para a leitura do texto, que diz assim, ó. Ele era o inimigo do rei, nas palavras do seu biógrafo Lira Neto. Ou ainda, um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar, 1829-1877, o conhecido autor de O Guarani e Iracema, tido como pai do romance no Brasil. Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, dianistas e históricos, ele foi também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte do seu acervo inédito será digitalizada. História Viva, né, de 2011. Então, nós temos um texto, diferente de 2012, né, e aí você vai para a parte, qual é a ideia central desse texto, que é a primeira leitura. Né? Então, o enunciado, ele já te trouxe um pouco de informação. Fala de José de Alencar, né? Um texto que fala de José de Alencar e da futura digitalização do acervo dele. E traz alguns elementos, né? Que ele foi biógrafo, ele foi romancista, vai trazendo alguns elementos. A ideia principal é que esse autor, tão considerado aí do século XIX, né? Nos trouxe a possibilidade dessa digitalização do texto, né? De texto. Bom, aí seria a leitura principal. E aí você poderia selecionar algumas ideias chaves do texto, né? Então, ele era o inimigo do rei, então já vai falando, né, que ele era um romancista que colecionava desafetos, que ele, né, trouxe e foi inventando o Brasil, conhecido como autor de Iracema e Guarani também, poderia destacar ali. Olha a expressão, além de, então foi trazendo informação sobre ele, né? Que ele era folhetinista, diretor-geral, autor de peças, para ajudar parte do seu acervo inédito, que será parte do acervo inédito que será digitalizada. Nessa parte vai ser digitalizada, a ideia principal aí do
texto também. Então, você vai sublinhando o que te interessa, o que te dá informação sobre o texto, para você conseguir ler os enunciados e as alternativas, tá? E sempre lendo o enunciado, pensando nas palavras-chave também, com base no texto depreende-se. Essa é uma questão, de acordo com o que a gente viu, de interpretação ou de compreensão do texto? O que você acha? Né? É uma questão de interpretação ou de compreensão? Vamos voltar para aquele slide lá, para a gente observar, para você observar, ó, né? Depreende-se é de o quê? Interpretação, depreende-se, infere-se. É uma questão que te traz uma ideia de interpretação, tá? Então, é isso que o enunciado nos traz aqui, tá? Para você observar que você vai depender do texto, partindo do que trata o texto, com base no texto. Então vamos para a alternativa A. A alternativa A nos diz: a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances. É isso que o texto traz de informação principal? Você acha que é isso? A digitação dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances? É isso que o texto está falando? Né? Então, você vai depreender. O conhecimento do autor, o conhecido autor de O Guarani Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática atemporal. É isso que o texto está nos trazendo? Tá? Então, você vai lendo os enunciados e sempre você vai escolher a que mais parece, tá? A que mais vai bater com o que o enunciado está pedindo. Está pedindo o quê? Que trata do papel do escritor de José de Alencar e da futura digitalização da sua obra. A divulgação das obras de José de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história do Brasil imperial? Tá falando dessa. O mais importante do texto que você pode compreender, depreender, é essa questão da história do Brasil imperial. D. A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. E o grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista. É isso que o texto está falando? Você vê que essa questão é uma questão um pouco mais complexa de subjetividade, né? Porque é uma questão de interpretação, demanda do teu conhecimento de mundo. Então, é a tua interpretação do texto partindo dos elementos que o enunciado te dá, que o próprio texto te dá, né? E que você vai tirar dos enunciados aí que tá te apresentando. Nenhum enunciado se mostra errado de cara, se você observar. Fala um pouco do que o texto está tratando, mas a ideia principal, né, a alternativa principal que vai trazer a melhor interpretação do texto é a letra D, pois a digitalização da obra ela segue como mais importante, né, do texto, tá? Que é uma forma de preservar o trabalho, que é o que o texto está falando. O texto está falando justamente isso. A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional, tá? Interpretando o texto, você vai basicamente isso que você vai tirar do texto, tá? Sobre a questão da importância dessa construção aqui, né, da memória do texto. Ele traz todos esses elementos que ele traz, o texto traz, é justamente falando, parte desse acervo inédito será digitalizado. Olha o nome da revista, História Viva, né? É uma revista que esses elementos também são importantes para a interpretação. É uma revista que trata de história, e a história que é o quê? Porque é preservar o patrimônio nacional, né? Partindo da obra de um autor de literatura, tá? Então, todos esses elementos nos traria aqui para a interpretação do texto. Percebe que essa questão é uma questão de um nível mais denso de interpretação, né, de dificuldade, em que o leitor ele pode encontrar, porque os enunciados como um todo, eles não estão por exemplo, a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances. O texto não está falando disso, né? B. O conhecido autor de O Guarani Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária
de temática atemporal. O texto está falando sobre a atemporalidade do Guarani Iracema? Não. Apesar de serem, né, atemporal, tal, mas você pode interpretar, mas não é isso que o texto está falando. Sempre você vai se basear no texto, tá? O C, a divulgação das obras de José de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história do Brasil imperial? Essa é a ideia que você pode aprender principal do texto? Não, não é. Ele coloca ali, né, o século, né, os anos ali, 1829, fala do Brasil Imperial o texto, mas não é isso o principal, tá? E o grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou sua obra temática dianista, também não é isso que o texto está tratando, apesar dele ter se destacado também como autor, né? A sua obra temática indianista, mas ele também se destacou também por outras temáticas, além da indianista. Né? Ele também foi um autor de outras temáticas, tá? De outros romances que ele escreveu. Então, por isso que você vai usar nesse tipo de questão o seu conhecimento de mundo, para você ler o texto e para você conhecer também a obra. Essa questão, a demanda do candidato, uma vasta compreensão de mundo, tá? Por isso que é uma questão aí de interpretação. Agora vamos para uma outra questão, que ela diz assim: nós temos esse texto, e nós não vamos ler o texto primeiro, o que nós vamos fazer é ler o enunciado da questão, que diz assim: ó, o jornalista, autor do texto, informa que os resultados da pesquisa foram muito chocantes. Isso por quê? Isso por quê? Olha, observe essa questão, tá? Então, o jornalista, autor do texto, informa. Então, você já vai observar. O autor do texto informa que, né, os resultados, são uma palavra-chave importante, da pesquisa. Então, tem uma pesquisa nesse texto, que é um jornalista, quando fala o jornalista informa, é um texto informativo. Também esse enunciado já nos traz essa informação. Para a gente já ir para o texto antenado e sabendo que foram muito chocantes. A gente vai observar isso aí também, né, dentro do enunciado da questão aí, para a gente observar esses dados importantes aqui que o texto vai nos trazer, tá? Que é um texto possivelmente informativo, que a gente deve observar essa questão de pesquisa e resultados que foram apresentados aí durante o texto, ok? Então, é um texto de quê? De interpretação? É uma questão de interpretação pelo enunciado ou é uma questão de compreensão? Compreensão ou interpretação? Quando eu digo assim, o autor do texto informa. O autor do texto informa, nós temos uma questão de compreensão, tá? Essa é uma questão de compreensão. Você vai tirar unicamente, objetivamente do texto, né? Você vai tirar objetivamente do texto. Vamos à leitura do texto. Democracia refém. Desde 2008, o IBOP pergunta à população em que idade votar, quão satisfeito ela está com o funcionamento da democracia no Brasil. Os resultados nunca foram tão brilhantes, ainda menos se comparados com países latino-americanos como Uruguai e Argentina. Mas jamais haviam sido tão chocantes quanto agora. Só 15% dos brasileiros se dizem satisfeitos, 14% ou muito satisfeitos e 1% com o jeito que o regime democrático funciona no país, Estado de São Paulo. Então, é um texto de informação tirado do jornal. Então, é um texto informativo. Isso é um elemento importante para a gente observar aqui o nosso enunciado, né? Quando ele diz assim, o autor do texto informa que os resultados da pesquisa foram muito chocantes. E aí a gente vai observar algumas palavras-chave dentro do texto, né? Então, quando ele diz assim, ó, desde 2008, o IBOP pergunta à população que a idade de votar, quão satisfeita a população está? Ela está com o funcionamento da democracia no Brasil. Qual é a ideia principal do texto? Né? Qual é a ideia principal do texto? O texto vai nos trazer a ideia principal se a sociedade brasileira está satisfeita com o funcionamento da democracia no Brasil. E aí a gente vai destacar algumas palavras, né? Palavras-chave, por exemplo, palavras negativas, nunca, resultados aqui também, palavras-chave, tá? Que você poderia destacar. Nunca é uma palavra negativa, você pode destacar também que pode ser importante para a compreensão. Mas, conectivo, né? Que você pode já colocar aqui, ó, mas. Jamais, palavra negativa também. O mas é uma conjunção adversativa.
que também vai trazer, né? Mas haviam sido muitos mais tão chocantes quanto agora, que ele vai trazendo informação que a sociedade nunca foi, os resultados nunca foram brilhantes, mas jamais foram tão chocantes quanto agora. Então, isso é uma informação importante aí para a gente entender o texto, né? E outros elementos, só 15% dos brasileiros se dizem satisfeitos, 14% ou muito satisfeitos, 1%, com o jeito que o regime democrático funciona no país. Então, esses elementos nos trazem dados importantes para a gente ler os enunciados da questão. Então, você vai ler o texto, vai selecionar as ideias, vai ver as palavras principais, vai observar tudo isso para você ter maior recurso para você escolher a alternativa correta da tua questão. Então, você já sabe, por exemplo, que é uma questão de compreensão e que as informações da resposta vão estar no texto. Não é mais na questão do além, né, da interpretação, mas no texto você vai tirar as alternativas, tá? Então, nós temos a alternativa A. Deixaram de ser brilhantes pela primeira vez? Vocês acham que os resultados da pesquisa foram muito chocantes porque deixaram de ser brilhantes pela primeira vez? Olha o que o texto nos traz aqui, ó. Os resultados nunca foram tão brilhantes. Na verdade, está dizendo que nunca foram tão brilhantes. Então, não deixaram de ser brilhantes pela primeira vez, né? Essa alternativa aí a gente já descarta. Deixar de ser brilhantes pela primeira vez? Não, está dizendo nunca foram brilhantes. A letra B, mostraram concentração de respostas positivas? Mostraram concentração de respostas positivas? Então, tem mais respostas positivas quando diz assim, ó, só 15% dos brasileiros se dizem satisfeitos. Então, só 15%, 15% de 100%, pensa aí. Então, mostraram concentração de respostas positivas? Não, né? Se a gente comparar os dados, a gente vê que não tem uma concentração de respostas positivas, olhando esses 15% em relação a 100%. Indicam reprovação do governo? Quer dizer que em 15% dos brasileiros se dizem satisfeitos? Quer dizer que o governo está totalmente reprovado? Não, também não. Né? Com base no texto, com os dados do texto, o que a gente observa é que não, o governo não está indicando a reprovação do governo, né? Apontam mais de 80% de reprovação. Bom, se eu tenho 15% de pessoas satisfeitas, então mais de 85% de 80% de reprovação, sim, né? Se eu tenho 15%, fica mais de 80% de reprovação. Aí sim, né? E a letra E que diz assim, ó, destacaram insatisfação da população. Existe insatisfação da população geral? Não, tá relatando que 15% está satisfeito, né? E 14% muito satisfeito, 1% com o jeito que o regime democrático funciona no país. Então, aqui está demonstrando mais os dados de satisfação, né? Não que a população esteja insatisfeita de maneira geral. Então, não é isso. Então, pelo texto, nós observamos que apontam mais de 80% de reprovação. Esse aqui é o enunciado mais adequado. Se a gente observar que a letra C e a letra S dizem a mesma coisa, só que de maneira diferente, né? Destaca a insatisfação da população, indicar a reprovação do governo, é a mesma coisa com palavras diferentes aí. Então, a alternativa correta seria a letra D, tá? Aponta mais de 80% de reprovação, sendo que 15% está satisfeito e 14% satisfeito ali, tá? Então, aponta mais de 80% de reprovação. Certo, pessoal? Então, essa seria aí a alternativa correta. Bom, essas foram as duas questões de exemplo, uma questão de interpretação, uma questão de compreensão. Espero ter te ajudado aí a pensar melhor as questões, que você siga essas dicas que eu te passei, né? De ler, entender, compreender melhor os textos, para você sair melhor aí nas provas. Espero ter te ajudado. Um abraço, fica bem, até mais. Tchau, tchau.